Depois de uma semana de pausa, voltamos também com previsões. Eu decidi trazer a previsão essa semana porque é mais perto do capítulo e eu quero conversar com vocês sobre as reações com a eliminação do Nag ou com a não convocação do Nag, porque não necessariamente ele está eliminado do projeto Blue Lock. Beleza? Então, rapaziada, dito isso, se liga, já deixa aí a visão de vocês para esse próximo capítulo nos comentários, se liga na descrição porque tem mangá em promoção, curta e compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Vamos rumo a 30 mil seguidores. Dito isso, vamos começar aqui porque o próximo capítulo vai se chamar Blue Tears, Lágrimas Azuis, que eu tenho certeza que está relacionado ao Nag. Não digo que só ao Nag, mas com certeza está relacionado a alguma reação mais evidente do Nag. E que reação é essa? É o Nag de fato chorar pela eliminação dele. Aquele jogador que não queria estar no Blue Lock e que até debochou de alguns momentos dele estando ali no Blue Lock, como por exemplo falando pro Ego que ganhar a Copa do Mundo pra ele é muito fácil, ele consegue se imaginar ganhando a Copa do Mundo tranquilamente, e agora ele não tem mais essa possibilidade, pelo menos não nesse atual momento. E tudo que ele achava que talvez seria fácil, não foi bem isso que aconteceu. No Blue Lock ele experimentou a primeira derrota, ele se separou do Mikajireu, tudo isso fez com que ele evoluísse como personagem. Talvez ele não entendeu de fato como dar sequência a essa evolução, mas que a evolução dele foi nítida, foi. E agora, depois dele se encontrar como um jogador de futebol, ele acabou sendo eliminado. Eliminado, no caso, não convocado para a Copa do Mundo Sub-20. E eu acho que por conta de tudo isso que ele passou, nós vamos ter uma reação mais evidente, mais forte do Nag. O Nag, ele sempre demonstrava sim, estar meio que com medo, estar meio que frustrado e tudo mais, mas ele demonstrava isso de forma tímida, não talvez tão externalizada. Agora sim, agora ele vai meio que se expor. Ele vai se expor ali na frente de todo mundo e vai de fato meio que externalizar toda a frustração e tristeza que ele tá sentindo naquele momento. Eu até quero ver algo relacionado à conversa dele com o Bate e até mesmo dele com o Otoya. Nossa, eu perdi a voz aqui um pouco, rapaziada, calma aí. Por que com esses dois camaradas? Porque o Bachira, por exemplo, é o pilar do Bartia. E o Nag, nas últimas partidas contra o Manshine e contra o Ubers, o Nag, ele acabou meio que, depois do jogo, ele acabou meio que questionando tanto ao Itoshi quanto ao Barou sobre meio que esse processo deles buscarem a evolução, deles continuarem hypados por jogar bola. Por exemplo, o que te faz querer jogar bola? Por que você ainda continua hypado? Eu acredito que pode rolar algo relacionado a isso. E o Otoya, cara, eu quero muito ver a conversa do Nag com o Otoya, porque lá na segunda seleção, quando o Nag vence do Otoya, do cara azul, do Rimizu e do Kiora, e o Nag escolhe o Kiora, o Nag ele fala essa questão de tipo assim, cara, eu não vou escolher nem o Otoya nem o cara azul porque eu não quero separar os dois. E exatamente um desses dois separados acabou meio que derrotando o Nag na partida que desconvocou ele. O Otoya, ele meio que se vingou do Nag, diretamente, né? Porque ele já tinha vencido o Nag naquele triângulo da top 6, mas agora diretamente ele eliminou o Nag. Ele desconvocou o Nag, tá? Toda vez que eu falar eliminar, entenda como desconvocar, beleza? Pra não dar confusão aqui, porque não necessariamente o Nag está eliminado do projeto Blue Lock. Mas o Otoya talvez ainda fique com o Nag garfado ali na garganta ainda por um tempo. Agora eu acho que não, porque o próprio Otoya, em diversos momentos aí nos últimos 3 capítulos, ele conseguiu meio que neutralizar o Nag. Meio que o Otoya, ele evoluiu. O Nag aparentemente ele estagnou ou ele voltou para estaca 0, porque de fato o Nag evoluiu, só que ele evoluiu até que ponto? Até o gol que ele marcou contra o Bastard. Depois ele voltou para estaca 0, para a estaca onde ele talvez estava antes até mesmo de conhecer o Mikajireu, porque até mesmo no processo inicial dos dois ali jogarem bola, o Nag ele ainda se mostrava alguém mais útil, alguém mais talvez eficaz dentro de campo ou com vontade dentro de campo. Só que vale pontuar também, os adversários do início, onde o Reu e ele começaram a jogar bola, eram
muito inferiores a esses atuais adversários. Por quê? Porque agora a gente tem adversários bem mais preparados que ele e até mesmo adversários de nível global. Como, por exemplo, o Ag, Kaiser, Lorenzo, o próprio Chris Prince, Lavinho. No caso, o Chris Prince não era um adversário, né? Mas talvez ele impunha certas coisas pro Nag, que pro Nag era muito ainda num patamar elevado. Por quê? Porque o Chris Prince, ele tem todas essas características dele ser um jogador global, né? Então ele acabou impondo algumas coisas pro Nag que o Nag acabou não acompanhando e isso acabou frustrando ele. Outra coisa que eu quero muito ver nesse capítulo é de fato o restante das propostas. Os que ficaram ali pra baixo do Nag e do Tokimitsu, por exemplo, eu quero ver todos os jogadores. Como, por exemplo, o nosso queridíssimo Messi de Aomori. Cadê ele? Cadê ele com seus 3 milhões de valor? Será que ele aumentou esse valor ou ele perdeu esse valor? Ele tá no time que não venceu nenhum jogo. E será que da última rodada pra essa, alguém que não tinha jogado jogou? Por exemplo, Sokura Tetsu, do Bartia, ele não tinha jogado. Será que ele acabou jogando nessa partida? Não sei, mas eu tô bastante curioso pra ver todos esses valores e de fato aqueles personagens que jogaram e não jogaram, né? Jogaram e não foram convocados e que de fato não jogaram e talvez até mesmo uma brecha ali pra o futuro dele, né? Tipo, o Ego falando alguma coisa, ou dando a entender alguma coisa, ou explicando de fato que não necessariamente vocês estão meio que eliminados do projeto, dando algum direcionamento para esses camaradas. O próprio Ego, ele fala, durante a partida contra o Sub-20 do Japão, que o Blue Lock ele não vai sumir. A essência do Blue Lock vai existir para sempre nesses jogadores, porque foi essa essência que mudou eles da água pro vinho, mudou o jeito com que eles entendem e jogam futebol. Esses jogadores vão estar sempre ali passando essa essência para frente, e talvez ramificar esses jogadores ou espalhar eles de forma mais capilar, né? Jogando eles para um lado, para o outro, enfim, para universidades, para times de base, para times do Japão, para times pequenos de fora do Japão, pode ser bem importante para eles se desenvolverem e até mesmo o futebol acabar se desenvolvendo. É óbvio que tem alguns jogadores que de fato não vão querer continuar jogando bola, vão para outro esporte ou vão de fato parar. Outra coisa que eu quero ver é se o Ego vai falar alguma coisa com o Nag. Se eles vão ter alguma conversa particular, privada, e até mesmo o Battle, o Rin, esses outros camaradas reagindo ao Nag. Não só esses camaradas, mas, por exemplo, um Shigiri, um Mikajireu reagindo ao Nag. Como é que esses camaradas vão reagir à queda do gênio? Como é que esses camaradas vão responder, ou como é que eles vão lidar com a reação do Nag? Será que ele vai falar alguma coisa cruel pro Ryo novamente? Porque o Nag, quando ele tá meio que boladão das ideias, ele fala umas paradas, tipo assim, sem filtro, né? Será que o Ryo vai responder dessa vez ou ele vai ficar só quieto? E o Ag? O que o Ag vai falar? O Ag, eu tenho certeza que o Ag vai falar alguma coisa, cara. Tipo assim, Nag, foi tarde demais, né? Ficou tocando bola pra esse bosta aí, ó. Esse mimado aí, ó. Esse riquinho que eu tenho vontade de socar ele. Nossa, o Ag deve estar muito puto com o Ryo, cara. Porque o Ryo nerfou demais o Nag e o Nag caiu de novo na do Ryo, cara. Impressionante. Mas enfim, quero ver essas reações. Talvez até mesmo a gente vê mais ofertas de clubes, né? Por exemplo, o Bátira vai pra qual clube? Vai pro Bartia mesmo? Eu acredito que sim. Eu quero ver mais essas ofertas, mais informações sobre as ofertas. Beleza? Galera, essas são as minhas previsões. Lembrando que previsão é mais só ligar a câmera e falar algumas coisas e é nóis. Beleza? Rapaziada, segue aí, tamo junto e é nóis. Fui!